Com certeza você já se perguntou quanto que renderiam 100 mil reais aplicados nessas contas digitais, como por exemplo Nubank, Banco Inter, C6 Bank, PicPay, PagBank. Tem vários bancos digitais hoje no mercado e nesse vídeo vamos ver um simulado de cada uma dessas contas, de quanto que renderiam então esses 100 mil reais aplicados durante um ano. Então vamos ver como que funcionam essas contas, como que funcionam esses investimentos de renda fixa e também aprender a fazer esses simulados para a gente ver quanto que renderia esse dinheiro aplicado. Então bora lá pro vídeo, vamos ver quanto que renderiam esses 100 mil reais aplicados nessas contas digitais. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, trazendo informações de qualidade para você pegar, colocar em prática e evoluir como investidor. E já me deixa aqui nos comentários se você tem conta em algum desses bancos, qual banco digital que você está utilizando no momento para a sua reserva de emergência ou então para deixar o seu dinheiro aplicado para ter essa rentabilidade. Então me deixa aqui nos comentários e bora lá pro vídeo, vamos entender, vamos ver quanto que rende cada uma dessas contas. E beleza, antes da gente ver quanto que rende exatamente o valor, esses 100 mil reais aplicados em cada uma dessas contas, é interessante aqui que a gente veja como que funcionam esses investimentos. Quando a gente transfere o nosso dinheiro para uma conta, para um banco digital, ele vai aplicar esse nosso dinheiro em renda fixa, em investimentos de renda fixa. Mas aí existem três tipos de investimentos em renda fixa. Como a gente pode ver aqui, existem os investimentos pós-fixados, que são a maioria, que são os mais comuns, que é aquele caso onde a gente encontra alguns investimentos que mostram ali 100% do CDI ou 110% do CDI, sempre uma porcentagem em cima do CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Ele é uma taxa referencial utilizada pelos bancos para eles fazerem empréstimos entre si. Mas o CDI ele é muito similar à taxa Selic. Se a taxa Selic hoje está em 13,25%, o CDI ele vai ser sempre 0,10% menos. Então, nesse caso, hoje, o CDI está em 13,15%. Esses investimentos são pós-fixados, ou seja, eles sempre vão acompanhar o valor do CDI. E o CDI vai acompanhar a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do nosso país. Então, é ela que manda em todas as outras taxas. Quando a taxa Selic aumenta, o CDI aumenta e várias outras taxas também acompanham. Se a taxa Selic baixar, esses investimentos também vão baixar. Então é por isso que ela é pós-fixada. E pelo outro lado existem os pré-fixados, que em vez de seguir a taxa Selic, elas vão sempre definir uma taxa e vão fixar aquela taxa. Então a gente sabe exatamente quanto que a gente vai ganhar no final daquele investimento, no final daquele empréstimo que a gente está fazendo por banco, ou então no caso no Tesouro Direto, quando a gente empresta esse dinheiro para o governo. Quando a gente contrata esse investimento pré-fixado, a gente está ali fixando aquela taxa, mas a gente tem esse risco de que se a taxa Selic continuar subindo e a gente fixar o valor aqui, por exemplo, em 12, 13%, e a taxa Selic for a 14, 15, a gente vai estar ganhando esses 11, 12 e a taxa Selic vai estar ali em cima. Mas caso a taxa Selic comece a baixar e a gente fixa um valor aqui em cima, como por exemplo 12%, mas a taxa Selic baixa para 10, a gente vai estar ganhando bem mais do que o mercado está disposto a pagar naquele momento. Então, nos pré-fixados, a gente tem que tomar mais cuidado para ver a direção que a taxa Selic está tomando. Se nós estamos num ciclo de alta da economia ou um ciclo de baixa da economia. E um terceiro tipo de investimento em renda fixa são os híbridos. Aqui a gente mistura então os investimentos pós-fixados e os pré-fixados. O pós-fixado ele vai sempre acompanhar a taxa de juros. O pré-fixado ele fixa aquele valor e a gente vai estar ganhando sempre aquela taxa contratada. E aqui no híbrido nós temos os dois. Geralmente a gente encontra investimentos que é o IPCA mais uma taxa. Então aqui nós temos o IPCA, que é a parte que vai variar, é a parte que é pós-fixada. Então o IPCA, que é o índice que mede a inflação no nosso país, ele pode variar tanto para cima como para baixo e a gente vai estar sempre ganhando então a inflação mais uma taxa. Como por exemplo, IPCA mais 5%, nós estaremos sempre ganhando o valor da inflação mais essa taxa de 5%. E aí a gente garante então o nosso poder de compra. Então basicamente esse é o resumo da renda fixa. Nós temos aqui três tipos de investimentos: os pós-fixados, então ele pode subir ou cair conforme a taxa de juros, conforme o ciclo de juros que nós estamos vivendo no momento. Os pré-fixados a gente fixa esse valor e nos híbridos então a gente tem um IPCA mais um valor. A gente tem um pouco dos dois, a gente tem a parte pós-fixada no IPCA e essa parte fixa com essa taxa. E entendida essa parte, então a gente vai aqui para os bancos digitais. Quando a gente investe o nosso dinheiro, quando a gente faz uma transferência para esses bancos digitais, geralmente eles colocam esse dinheiro investido em renda fixa pós-fixada, que seria exatamente aquele 100% do CDI. Hoje em dia é muito fácil a gente encontrar esse 100% do CDI rendendo nas contas digitais. E aí já fica a dica que caso você tenha o seu dinheiro na poupança ou o seu dinheiro parado em algum local, simplesmente se você fizer um Pix, você transferir
para essas contas digitais, você já está ganhando ali 100% do CDI, que seriam hoje 13,15%. Se a gente comparar com a poupança, hoje a poupança está rendendo 6,17% ao ano. Então aqui a gente já ganha o dobro do que a gente ganharia lá na poupança, simplesmente transferindo nosso dinheiro para algum desses bancos. E aqui então eu separei alguns bancos, como o Nubank, Banco Inter, o Next, a conta IT do Itaú. Esses bancos eles estão rendendo hoje 100% do CDI, que seriam exatamente 13,15%. O C6 Bank ele está rendendo 101% do CDI, que daria ali 13,28%. O PicPay está rendendo 102% do CDI, que daria 13,41%. E o PagBank está rendendo 110% do CDI, que daria 14,46% ao ano. Para fazer esse cálculozinho, basta você pegar a calculadora e colocar ali 13,15%, o CDI, vezes essa porcentagem. Então, por exemplo, aqui o PagBank, a gente pega 13,15% vezes 110%, a gente chega então nesse valor de 14,46. Então, caso você tenha algum outro investimento, algum outro banco que esteja pagando um valor diferente desses aqui, basta você fazer esse cálculo que você vai chegar nesse valor anual da rentabilidade que esse banco vai estar pagando para você. E aí, encontrando esse valor, a gente consegue fazer a simulação para ver quanto que isso renderia para nós com o nosso dinheiro aplicado. Mas antes da gente fazer o simulado, é muito importante falar da tabela regressiva do imposto de renda. Quando a gente está aplicando o nosso dinheiro nesses investimentos de renda fixa, esses investimentos eles seguem a tabela regressiva do imposto de renda. E conforme a gente consegue ver nessa imagem, nessa tabelinha, até 180 dias é um imposto de 22,5%. Mas lembrando sempre que é sobre o lucro e não sobre o valor aplicado. A gente vai descontar o imposto de renda então sobre o lucro, não sobre o capital investido. De 181 dias a 360 é um imposto de 20%, de 361 dias a 720 dias é um imposto de 17,5% e acima de 720 dias esse imposto então ele fica ali em 15%. Essa é uma regra muito comum dos investimentos de renda fixa, a maioria deles seguem essa tabela regressiva do imposto de renda. E agora vamos entrar no site do Mobius para a gente fazer um simulado de quanto que rende de fato cada um desses investimentos. Nós vamos acessar aqui mobius.com.br. Esse é um site que ele possui uma ferramenta que você pode baixar para fazer todo o seu controle financeiro, mas aqui a gente tem a parte de ferramentas do site, onde a gente tem aqui calculadoras financeiras, e indo aqui em juros compostos, ele traz aqui então uma calculadora para a gente fazer esses simulados. E aqui nessa tabelinha então a gente pode preencher nesse simulador de juros compostos, a gente vai colocar aqui o valor inicial. Nesse caso vamos simular aqui colocando 100 mil reais. Aqui do lado a gente poderia colocar os aportes mensais, se em cada mês que passar a gente fizer um aporte de 500 reais, 100 reais, a gente poderia colocar aqui para ver o efeito dos juros compostos e quanto que o nosso capital cresceria nesse tempo. E aqui na taxa de juros a gente tem que colocar o valor exato da rentabilidade no ano. Então nesses casos onde o banco está pagando 105, 110%, esse valor ele vai mudar um pouco do valor do CDI. Nesse caso aqui nós estamos simulando com uma rentabilidade de 100% do CDI, que é 13,15%. Aqui a gente coloca então a quantidade de anos que a gente vai deixar investido. Nesse caso serão um ano. Ele vai trazer aqui o valor total, R$ 113.150, o valor investido, né, 100 mil reais, e aqui o total de juros. Então aquilo que ele rendeu de fato foram esses R$ 13.150, que é justamente o valor aqui da rentabilidade de 13,15% ao ano. Essa rentabilidade indica o valor bruto, mas a gente precisa então fazer o cálculo. Esses R$ 13.150 menos 17,5%, pois aí a gente entra na tabela regressiva onde passou aqui de 360 dias, no caso aqui são um ano, 365 dias, ele cai nesse imposto de renda de 17,5%. Então a gente colocando aqui menos 17,5%, ele vai ter aqui um desconto de R$ 2.301. Então dessa nossa rentabilidade de R$ 13.150, a gente teria que pagar um imposto aqui de R$ 2.301. Então o valor líquido final ficaria aqui R$ 10.848, seria a nossa rentabilidade líquida. Então aqui eu te mostrei como fazer esse simulado. Você pode colocar aqui o valor que desejar, mais a taxa de juros da sua aplicação, do seu rendimento, do seu banco digital. Você vai chegar no valor bruto e aí você desconta de acordo com aquela tabela regressiva do imposto de renda. Mas para facilitar a nossa vida aqui eu já trago o valor líquido então de cada uma dessas contas, de quanto que renderiam então esses 100 mil reais aplicados durante um ano, 365 dias, descontando aqui 17,5% de imposto de renda. Então como a gente viu, a gente simulou 100% do CDI, aqueles 13,15%, a gente pode ver que o Nubank, Banco Inter, o Next, a conta IT, eles vão ter essa rentabilidade de R$ 13.150, descontando 17,5% de imposto de renda, a gente chega no valor líquido de R$ 110.848. Já o C6 Bank, que rende 101% do CDI, ele vai ter uma rentabilidade de R$ 13.280, um desconto aqui de R$
2.324 e o total líquido então fica em 110.956 reais. O PicPay rendendo hoje 102% do CDI, que daria ali 13,41%, renderia um valor bruto de 13.410 reais, descontando o imposto de renda, seria ali um desconto de 2.346 reais, que daria um valor líquido de 111.063 reais. Já o PagBank, que é o que mais está pagando no momento, esse 110% do CDI, que daria ali 14,46% ao ano, isso daria uma rentabilidade de 14.460 reais e também um desconto aqui maior do imposto de renda de 2.530 reais, o que daria um valor líquido de quase 12 mil reais por ano. A gente teria no final das contas ali quase 112 mil reais aplicados. Então aqui a gente consegue ver um pouco do efeito dos juros compostos ao nosso favor. Quanto maior for o tempo que você deixar aqui o seu dinheiro, maior será a rentabilidade, maior será o retorno que você vai ter, e aí sim a gente está colocando o nosso dinheiro para trabalhar para nós e não simplesmente a gente correndo atrás em busca de dinheiro. A gente segue a nossa vida trabalhando, conseguindo nosso dinheiro, investindo a parte que sobra para a gente ter esse retorno, para a gente ter essa tranquilidade maior e saber que o nosso dinheiro está crescendo, que o nosso patrimônio está se multiplicando. Cada vez mais a gente vai indo em busca da liberdade financeira. E é isso, agora você já sabe calcular quantos por cento em cima do CDI que aquele seu investimento está lhe dando por ano. E aí você consegue fazer simulados de quanto renderiam não só 100 mil reais, mas 10 mil reais, 5 mil reais. O valor que você tiver para aplicar, você vai saber quanto que vai render no final de um ano, 2 anos, conforme você deixar o seu dinheiro ali trabalhando para você. Mas o interessante é que você comece a investir, que se você tem o seu dinheiro na poupança, que você tire, que você aplique em alguma dessas contas. Busque também uma diversificação entre esses bancos, não deixar somente em um deles, caso aconteça algum problema com algum deles. É interessante que a gente tenha o nosso dinheiro separado. Existe o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que protege nós investidores até um valor de 250 mil reais por entidade financeira e um valor de até 1 milhão de reais por CPF. Então, no caso, se eu tivesse 1 milhão de reais, eu poderia dividir eles em vários bancos para ter essa proteção também do FGC e não colocar somente em um desses bancos. É interessante que a gente tenha essa diversificação para ter uma segurança maior. E é claro, sempre buscar essa rentabilidade para proteger o nosso dinheiro, principalmente da inflação que está muito alta no nosso país. Nos últimos meses, nos últimos anos, a inflação vem aumentando cada vez mais e é por isso também que a nossa taxa de juros está alta. Então a gente tem que sempre buscar os melhores investimentos para proteger o nosso dinheiro e para fazer o nosso patrimônio crescer, para a gente enriquecer. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, eu sou investidor da Bolsa desde 2018. Estou trazendo aqui um pouco da minha experiência, os meus erros, os meus acertos, para que você aprenda com eles, que você evolua como investidor. Sempre de uma maneira simples e fácil para todo mundo aprender, colocar em prática e realmente se tornar um investidor e ir em busca da sua liberdade financeira. Então, se você quer conteúdos como esse, se inscreve aqui. Te vejo semana que vem. Meu muito obrigado e falou!